Ano eleitoral, os bastidores estão esquentando e hoje eu tenho aqui comigo para conversar com ele, Marcelo Ramos. Seja bem-vindo. Olá, Érica, alegria estar aqui com você e com todos que te assistem. Bom, as pessoas que estão assistindo estão acompanhando os bastidores desse ano eleitoral, o play já foi dado, a gente está falando agora sobre pré-candidaturas. E vamos lá, numa noite a gente foi pego de surpresa com a publicação pelas redes sociais, não saiu release, não saiu nada, realmente era bastidores. Marcelo Ramos aí com uma indicação do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para vir concorrer aí à eleição de 2024. Essa discussão sobre pré-candidaturas está ocorrendo no PT, Marcelo já está como filiado, mas agora a gente vai saber tudo por ele. Conta pra gente como foi de verdade esses bastidores. Eu sei que você já deu várias entrevistas, mas como foi? Eu sei que você vai sempre para Brasília, fica nessa ponte aérea com Manaus, né? Dentro dos trabalhos que você vem desenvolvendo como advogado, também na Petrobras. Mas como foi esse encontro com o presidente para trazer essa indicação? Érica, foi uma surpresa para todo mundo e apesar de que Até para alguns você? do meio da política não acreditam, até para mim. O prazo de filiação encerrou na última sexta-feira. Na quinta-feira anterior, ou seja, uma semana antes do prazo de filiação, se qualquer pessoa me perguntasse sobre a eleição, eu não deixava nem terminar de falar. Eu diria que não tinha nenhum interesse em participar do processo eleitoral. Acontece que na sexta-feira começou um zum de que havia ocorrido uma reunião do grupo eleitoral do PT, que é o senador Humberto Costa, a presidente do PT, a deputada Gleisi e o presidente Lula, e teria sido cogitada a possibilidade do meu nome como pré-candidato a prefeito aqui de Manaus. Eu ouvi, mas fiquei quieto no meu canto, porque efetivamente não era interesse meu, num primeiro momento, participar da eleição. Quando foi na terça seguinte, eu estava de manhã em Brasília, me arrumando para ir para o meu trabalho, e a presidente Gleisi me ligou perguntando se eu tinha como ir ao Rio falar com o presidente Lula. Eu peguei um voo imediatamente e a conversa que eu tive com o presidente Lula foi inusitada, porque ele atrasou um pouco na chegada da filiação da ministra Aniele Franco ao PT e no palanque ali, no palco de filiação, ele me chamou para me cumprimentar e rindo me perguntou, você topa? Aí eu tentei argumentar, ele topa ou não topa? Eu falei, presidente, o senhor é o presidente, se o senhor está me fazendo um convite, eu topo. Ele disse, então, volte para Manaus, converse com o PT, apresente o seu nome aos outros nomes que já existam, construa a unidade e vamos para a eleição. Então, foi algo absolutamente inusitado e inesperado, inclusive para mim. Mas eu fico muito feliz e honrado por ser merecedor da confiança desse que é o maior líder popular da história desse país, que é o presidente Lula. E pegou aí, né, os pré-candidatos, aqueles que já estavam colocando seu nome no PT também, de surpresa. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida e eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente, houve alguma influência, por exemplo, do senador Omar para a indicação do seu nome? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não, a influência do senador Omar é que eu era do PSD, muito ligado ao senador Omar, e o presidente Lula não faria um movimento de me tirar do PSD sem conversar com o senador Omar. Então houve uma conversa com o senador Omar, não no sentido de ser ou não ser candidato, mas no sentido de a minha saída do PSD não criar um problema com um aliado importante do governo do Senado Federal, que é o senador Omar. Nessa forma, os bastidores aqui ficou realmente polvorosos, né? Eu mesma fiz uma publicação na rede social, a gente conseguiu subir também em tempo hábil essa notícia e a gente já começou a entender que os bastidores da política começaram a criar outras formas, principalmente quando se fala sobre pesquisa. E as pesquisas, elas são fundamentais porque elas vão dar aí um parâmetro, um termômetro de como estão esses indicadores e é um momento ali daquele cenário, daquele momento, daquele retrato. E a gente aí está ansioso para saber como é que vai ser as próximas pesquisas. Eu acho, Érica, assim, vamos olhar a fotografia da eleição até a minha entrada. Até a minha entrada, nós tínhamos 5 candidatos que votaram e pediram voto para o presidente Bolsonaro. O prefeito Davi votou e pediu voto para o presidente Bolsonaro. O Alberto Neto votou e pediu voto para o presidente Bolsonaro.
O Wilker votou e pediu voto para o presidente Bolsonaro. A Maria do Carmo votou e pediu voto para o presidente Bolsonaro. O Roberto Cidade votou e pediu voto para o presidente Bolsonaro. E um candidato que ninguém sabe em quem votou, que ninguém sabe de que lado está, que foi o candidato Amon, que critica tanto o presidente Lula como o presidente Bolsonaro. Mas o presidente Lula teve 38% dos votos em Manaus no segundo turno e 37% dos votos no primeiro turno. Esse eleitor estava, de certa forma, órfão. Havia um esforço de lideranças importantes do nosso partido, do PT, para construir uma alternativa, mas o fato é que não havia uma mobilização em torno de uma candidatura desse campo. Eu acho que o grande esforço que nós temos a partir de agora, com o meu nome, com o nome que foi homologado pelo PT, porque ainda existem outros nomes que estão mantidos, a Anne Moura, o próprio ex-deputado Heron pelo PCdoB, é de unificar esse campo progressista e democrático, de mostrar que nós estamos saindo do canto do ringue. Chega dessa conversa do bolsonarismo achar que é dono da cidade de Manaus. Eles tiveram 62% dos votos, mas nós tivemos 38%. 38% dos votos são mais de 400 mil manauaras, que precisam ter voz. E nós precisamos ter capacidade de mostrar, do ponto de vista prático, que o presidente Bolsonaro não entregou nada para a cidade de Manaus. O desafio continua feito. A resposta é sempre com uma gracinha ou tergiversando. Mas eu desafio um bolsonarista a indicar uma obra do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. Uma. Eu não quero nem 2, nem 3, nem 10. Eu só quero uma obra do presidente Bolsonaro na cidade de Manaus. Em compensação, o presidente Lula só fez o bem para a cidade de Manaus. Você olha para a Arena, governo do PT, para a Ponte, governo do PT, para o Viver Melhor, governo do PT. Você olha para o Bolsa da Família, governo do PT, prorrogação da Zona Franca, governo do PT, manutenção da Zona Franca na reforma tributária, governo do PT, programa Pé de Meia, governo do PT. Agora a nova rota Manta para dar uma alternativa logística para a Zona Franca de Manaus, governo do PT. Então só tem coisa boa entregue. E quando nós abrirmos o debate e mostrarmos o que pode ser essa prefeitura se perder a vergonha de defender um presidente que só nos ajudou e abraçar os programas sociais que o governo federal tem e precisam ser potencializados na prefeitura de Manaus, eu não tenho dúvida de que a população vai perceber o que é melhor para a vida dela. Porque nós não estamos escolhendo alguém para fazer meme na internet ou para fazer graça na eleição. Nós estamos escolhendo alguém para cuidar da vida das pessoas. Nós estamos escolhendo alguém que vai cuidar da escola que o filho do pobre estuda, que vai cuidar da rua que ele tem que atravessar, que vai cuidar da iluminação pública, que vai cuidar do transporte coletivo, que vai cuidar da unidade básica de saúde. Então, nós estamos escolhendo o gerente da cidade de Manaus. Nós estamos escolhendo como se fosse um pai de uma grande família para cuidar dessa grande casa que é Manaus. E não se resolve um problema de uma família, não se resolve o problema da gerência de uma instituição do tamanho como Manaus, com gracinha, com meme na internet, ou sem fazer um diagnóstico justo e apresentar soluções efetivas para os problemas da cidade. Quando a gente apresentar isso e linkar aos programas do governo federal, eu não tenho dúvida que isso vai nos colocar no segundo turno e vai nos fazer vencer a eleição. Então vamos falar de uma família importante que é a família do PT. Como é que foi nos bastidores? Você já está filiado, eu vi que vários integrantes do PT filiados também abriram mão de possíveis pré-candidatura para lhe apoiar. Anne Moura permanece ali com a pré-candidatura, ela disse que não é uma brincadeira, que ela realmente é de verdade, a pré-candidatura dela. Houve um encontro de mulheres nacional do PT durante o período de aniversário, onde a própria Janja disse que iria apoiar candidaturas femininas. Como é que está o teu diálogo hoje, sabendo que muitos dos seus companheiros, que é colocado como companheiros no PT, agora estão lhe apoiando, mas você ainda está nesse embate porque ainda não foi batido o martelo? Eu acho que primeiro não é embate. As pessoas criticam o PT pela sua qualidade. Porque é assim, o governador decide quem é o candidato dele e União Brasil está resolvido. O prefeito decide que é candidato à reeleição e o Avante está resolvido. O Bolsonaro diz que o candidato é o deputado federal e está resolvido. O PT não é assim. O PT, o presidente Lula indica, a Janja indica, a presidente Gleisi indica, mas existem os espaços para que os filiados possam emitir suas opiniões.
Isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Quando um grupo do PT se levanta contra a possibilidade da minha candidatura, eu não recebo isso como um ataque a mim. Eu recebo isso como um espaço de diálogo democrático de um partido que é diferente. Então, eu estou feliz de participar desse processo. Quando eu me filiei, já existia um processo que eu não participei anterior, e eu tenho o dever de respeitar esse processo. Eu tenho o dever de respeitar a atitude do Valdemir Santana, do Borges e do vereador Sassá, que já retiraram em prol do meu nome, mas eu também tenho o dever de respeitar a posição da Anne, que mantém a sua pré-candidatura, mas que tem um compromisso comigo de que nós vamos, na próxima semana, mais tardar, resolver isso a bem do partido. Do deputado Sinésio, que ainda não deu uma declaração pública, mas que já conversou comigo e deu várias no sentido de dizer, olha, eu sigo o partido. Então, nós vamos, quem está apostando na nossa divisão vai se dar mal, porque nós vamos sair mais unidos e mais fortes, porque ninguém está sendo atropelado, ninguém está sendo tratorado, nós estamos conversando com absoluta tranquilidade. O ex-deputado Heron, ele é de um outro partido, que tem a sua independência. O ex-deputado Mas está Heron, fazendo federação, né? o ex-deputado Heron talvez seja o mais longevo militante de resistência democrática desde a clandestinidade. Como é que eu posso não respeitar uma candidatura dessa? Não, tem meu absoluto respeito, vamos conversar democraticamente. Agora, uma certeza nós temos, nós podemos ter vários pré-candidatos, mas nós teremos um só candidato e todos os pré-candidatos apoiarão esse candidato. Então, estou muito tranquilo, construindo com absoluto diálogo. A minha companheira Anne tem uma trajetória muito consistente dentro da direção nacional do PT, tem o respeito da direção nacional do PT e, acima de tudo, ela precisa ter preservado essa trajetória que a trouxe até aqui e a coragem que ela teve em alguns momentos de manter a resistência do nosso partido. Se eu posso ser pré-candidato agora por um partido grande que tem o presidente da República, não é por conta da minha trajetória, é por conta de gente como a Anne, como o Valdemir, como o Sassá, como a Camila, que está aqui comigo, como o Borges, como o deputado José Ricardo, que seguram essa bandeira há anos e que nos momentos mais difíceis de ofensiva contra o PT não vacilaram na defesa desse partido, que é o maior partido de trabalhadores da América Latina. Então, estou muito tranquilo quanto a isso e muito certo de que nós teremos uma candidatura robusta, forte e que fará algo que não é feito há muito tempo no Amazonas. Construirá a unidade desse campo progressista e democrático. Acompanhando os bastidores, né, seu nome ele realmente está como forte, eu acredito que seja já martelo batido mesmo em relação a isso. As coisas podem mudar na política, mas uma vez que veio a indicação do presidente Lula, tem peso. Eu acho que para chegar a um momento como esse já houve muita conversa nos bastidores e Sinésio, né, ele é muito próximo do presidente. Ele ainda não deu uma declaração publicamente, mas como você disse, ele disse que vai acatar. Mas como é que tá? Como é que você vem sentindo essa relação dentro do PT? Por quê? Nos bastidores, principalmente falando agora sobre esquerda, o que é colocado é que a esquerda está dividida. Porém, quando é em tempo de guerra, né, ela se une em um ponto comum. E a gente vê a força, principalmente na eleição passada. Mas como é que está essa relação? Como é que você avalia hoje o PT aqui no Amazonas? Olha, eu acho e os partidos de federação que estão compondo? Eu até dei uma entrevista antes de ser candidato, que me dava maior liberdade poética, né? Eu podia fazer a minha análise de uma forma mais isenta, e disse que a esquerda, na cidade de Manaus, vivia um momento muito ruim. Alguns ficaram chateados comigo, mas o que eu digo? Falo, primeiro desafio para você superar um problema é você reconhecer que ele existe. Então, não dá para a gente dizer que a gente vive o melhor momento desse campo progressista na cidade de Manaus. Nós temos um vereador de 41, nós temos um deputado de 24, nós não fizemos o quociente eleitoral para deputado federal e a eleição presidencial no segundo turno foi 62% a 38%. Então nós vivemos um momento difícil, um momento de reconstrução. E eu acho que o que nós estamos fazendo agora é justamente isso, unir todo mundo, ter uma voz firme em defesa do legado do presidente Lula, que, repito, só fez o bem para a cidade de Manaus. E ver o entusiasmo das pessoas. É o entusiasmo da Camila, que é uma jovem que está aqui comigo nos bastidores, que é a presidente da juventude do PT e pré-candidata a vereadora, mas é o entusiasmo de militantes históricos que estavam adormecidos
e que estão me mandando mensagem, cara, que bom que tu está aqui agora, vamos junto, vamos para a campanha, agora nós temos uma voz que efetivamente pode ser ouvida. Não é porque eu sou melhor ou pior do que qualquer outro pré-candidato. É porque a minha trajetória é mais longa. Eu já fui candidato a prefeito, fui para o segundo turno, eu fui vice-presidente da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então, não é que eu sou melhor, talvez até eu seja pior do que outros pré-candidatos, mas o fato é que, do ponto de vista eleitoral, eu tenho mais visibilidade. É apenas isso que diferencia. Do ponto de vista de qualidade, de trajetória dentro do partido, tem outros candidatos que estão à frente de mim. Mas eu acho que essa é uma candidatura que tem mais chance de repercutir de ir ao segundo turno. E é o que a gente está tratando democraticamente. O PT vai estar unido. O deputado Sinésio esteve ao meu lado na caminhada para deputado federal, me ajudou bastante em alguns municípios, a gente trabalhava junto. Quando eu abracei o presidente Lula, e tem uma foto bacana, que ele com a mão na minha cabeça, assim, nós dois rindo, uma das coisas que ele me perguntou foi, e o Sinésio? Então o Sinésio tem muito carinho do presidente Lula, a Anne tem muito carinho do presidente Lula, o Valdemir Santana, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, do Sindicato da CUT, o deputado Zé Ricardo, que tem tido uma atitude absolutamente fraterna comigo e vai ser o nosso puxador de votos na chapa de vereador. O deputado Zé Ricardo prontamente me abraçou, acreditou nessa possibilidade de uma candidatura viável para esse campo progressista. Quantos vereadores você acha que vocês podem conseguir, né, na média, fazer? Não, nós temos uma chapa muito forte, puxada pelo ex-deputado federal José Ricardo. O PCdoB tem bons nomes, a Michele em especial, que toda eleição tem uma ótima votação. O PV teve a filiação do vereador Jaildo dos Rodoviários, que também sempre tem uma boa votação. Então, acho que a gente tem quadros suficientes para resgatar uma bancada progressista. A rede PSOL tem chance de fazer vereador, porque tem lá a Wanda Itoto, que teve 17 mil votos para deputado federal em Manaus, e eu acredito muito que esse bloco fique conosco na eleição. Tem uma conversa muito próxima com a rede, e eu estou abrindo uma conversa com o PSOL, respeitando o PSOL que tem pré-candidatos a prefeito. O Solidariedade vai ficar conosco, e nós vamos ainda conversar com dois partidos que são da base do presidente Lula, e que aqui eu entendo que deveriam estar no bloco da candidatura que representa o governo do presidente Lula, e não de uma candidatura que representa os interesses do ex-presidente Bolsonaro, que é o PSB e o PDT. Mas nós vamos tratar com mais absoluto respeito, carinho, respeitando a independência que eles têm de escolher o seu caminho, mas tentando mostrar que o caminho dos partidos do campo progressista não pode ser dentro de um bloco que em 2026 vai fazer campanha para o Bolsonaro, ou para o candidato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está inelegível, né? Para o candidato dele. Então, Manaus ainda está polarizado, né? A gente teve aqui no debate político passado, Alberto Neto, que mandou mensagem para você, porque quando você se colocou, né, na pré-candidatura para o PT também, você movimentou as redes sociais, apimentou aí realmente esse embate, mandou mensagem para os bolsonaristas. Como é que você pensa sobre isso? Eu acho que o deputado Alberto Neto, nos próximos dias, vai ter pouco tempo para se preocupar comigo, porque ele vai ter que se preocupar de explicar para a cidade de Manaus por que ele votou para soltar o assassino da Marielle. Eu acho que ele tem coisa muito mais importante na vida dele nesse próximo momento do que se preocupar comigo. Então eu não vou gastar energia com ele. E eu espero que ele consiga explicar para o povo da cidade de Manaus qual a justificativa para ele votar para soltar alguém acusado pela Polícia Federal e pelo STF de matar a ex-vereadora Marielle. Mas não só isso. Acusado de 5 assassinatos, acusado de fazer parte de milícia. Ele voltou para soltar essa pessoa. Então não vou gastar energia com ele e acho que ele não deveria gastar comigo. Eu pessoalmente gosto dele e acho que, a bem da biografia dele, ele devia se preocupar em explicar isso para a cidade de Manaus. Pensando nessa eleição, seu nome está como forte para a pré-candidatura, mas ainda está com esse diálogo com a Anne, mas vamos começar a trabalhar com suposições, né? Você como pré-candidato, nesse cenário agora, a gente ainda não passou por convenção, mas estamos em ano eleitoral, os diálogos estão acontecendo. Olhando a eleição agora, nesse momento, quem é o seu maior inimigo político? Olha, eu não sou inimigo de pessoas. Meu inimigo é a fome, meu inimigo é o não reajuste do salário dos professores que estão na sua base agora, meu inimigo
é um cidadão chegar num posto, numa unidade de saúde e não ter atendimento. Meu inimigo é o cidadão passar 1 hora numa parada de ônibus para conseguir chegar ao trabalho, chegar à escola, chegar no lazer. Meus inimigos não são pessoas. Meus inimigos são práticas que fazem mal à cidade de Manaus. A gente sabe que os diálogos, a federação, né, todas essas articulações ainda está sendo discutida, mas quem você não subiria de jeito nenhum no palanque? Não, do Bolsonaro. O Bolsonaro representa tudo que eu abomino na vida pública. Eu não tenho nenhuma antipatia pessoal por ele. Nenhuma, até porque eu não tenho relação pessoal com ele. Encontrei poucas vezes quando estive na vice-presidência da Câmara e do Congresso. Acontece que eu não me disponho a estar nem perto de alguém que defende ditadura e tortura. O Bolsonaro foi para o microfone da Câmara dos Deputados saudar o coronel Ustra, que era um torturador, um sádico. O Bolsonaro era contra vacinar as pessoas e por conta dele 700 mil brasileiros e 16 mil manauaras morreram. Então não posso estar ao lado de alguém que é contra a vida e contra a democracia, que são valores que estão embutidos no meu coração e que justificam eu decidir sair da minha zona de conforto e fazer política. Antes do jogo das cartas, conversando com você aqui, eu comecei a pensar nas eleições passadas, né? E aí eu gostaria de saber qual é a sua avaliação de por que, Marcelo, você não conseguiu ser eleito para deputado federal? Eu não fui eleito para deputado federal porque Manaus, na eleição passada, teve 2 fenômenos. O primeiro, 62% dos eleitores votaram no Bolsonaro e eu representava a oposição ao Bolsonaro. Primeiro por isso. E segundo, porque nós tivemos o fenômeno eleitoral do deputado Amon, que teve, acho que salvo engano, 26% dos votos da cidade de Manaus. Então aquele voto de opinião, que era o voto que tradicionalmente eu tinha, ele se deslocou. Agora nós estamos falando não de alguém que vai ser 1 entre 513 em Brasília. Nós estamos falando do cara que vai cuidar do buraco na rua, do poste queimado, da escola do teu filho, da unidade de saúde que te atende. Aí não dá para cuidar com meme. Aí só dá para cuidar com seriedade, com experiência, com capacidade política, com capacidade de diálogo com o governo federal, com diagnóstico dos problemas da cidade, soluções efetivas, que foi o que eu fiz na minha campanha de 2016 e vou fazer agora de novo. E eu não tenho dúvida de que a hora que essa cortina se abrir, as pessoas vão saber quem pode fazer o melhor para a sua vida. Porque se você errar com um deputado federal, tem outro 512 para consertar. Se você errar com o prefeito, não tem ninguém para consertar. E agora é o temido jogo das cartas. Vamos lá. Marcelo, vou embaralhar aqui. E aí, conforme a gente for pegando a personalidade política, gostaria que você fosse falar sobre essa pessoa, como você avalia, né? Eu vou dar sorte. Vamos lá. Só vou pegar gente boa. Amor. Amon Mandel, já estávamos falando de Amon. Foi um fenômeno de voto realmente para deputado federal. Amon como prefeito, você votaria nele se você não viesse como candidato? Olha, eu gosto do Amon, acho que ele tem muitas qualidades, mas repito, nós estamos discutindo quem vai cuidar da cidade de Manaus. O meu filho, a minha filha, que ainda tem uma experiência de trajetória na vida, não está preparada para cuidar de casa. Então eu acho que o Amon ele vai ter um tempo de amadurecimento e ele vai ser em algum momento e tende a ser em algum momento o prefeito de Manaus. Só não acho que é agora. Acho que ainda tem que ter uma trajetória pela frente. 0 a 10 para o Amon como deputado federal. É muito difícil você se estabelecer na Câmara entre 513. E eu posso ser injusto por não acompanhar o mandato do deputado Amon. Então eu prefiro não dar nota ao exercício do mandato dele, porque eu não acompanho o dia a dia do mandato dele. Acho que ele vai ter chance, inclusive, de nessa campanha apresentar quantos projetos de lei ele aprovou, quais as comissões importantes que ele presidiu, quais os debates relevantes que ele influenciou na Câmara dos Deputados. Eu, sinceramente, não tenho acompanhado, então eu prefiro não dar nota. Eu acho que a pequena dá nota. Eu tenho respeito, carinho pelo Amon, acho que ele tem muito valor, mas vai chegar a hora dele ser prefeito de Manaus, mas não é agora. Um ponto positivo e um ponto negativo de Amon Mandel. Eu acho que o ponto positivo é a capacidade que ele tem de falar com as pessoas, de ser criativo na comunicação e no diálogo com as pessoas. E eu acho que o ponto negativo, que nem é negativo, porque com o tempo ele vai ter. Mas acho que falta experiência
para uma tarefa tão grande quanto é dirigir a cidade de Manaus. Você acha que a Mamãe é centro, direita ou esquerda? Eu não sei. Eu não consigo identificar porque ele não se posiciona claramente nessa questão de um espectro político. E não acho nem que isso seja um defeito, viu? Eu não acho que todo mundo caiba nessa ideia de centro, direita ou esquerda. Eu mesmo não sou um cara tão de esquerda. No PT tem gente muito mais de esquerda do que eu. Eu tenho um pensamento econômico um pouco menos de esquerda, mas tenho profundos laços democráticos, progressistas, comprometidos com questões sociais. Então eu não consigo enquadrar o Amon porque eu acho que ele ainda não deixou muito claro qual é o posicionamento dele no espectro ideológico. Ele ataca o presidente Bolsonaro um dia, ataca o presidente Lula no outro dia, não tem uma clareza e, ao mesmo tempo, não se identifica com algum outro líder nacional que represente um espectro político. Você mostra para as pessoas. Olha aí, Alberto Neto. Alberto Neto. O Calabresa. 0 a 10 para Alberto Neto como deputado federal. Olha, o Alberto é um bom deputado. E eu tenho um defeito ou qualidade de reconhecer a qualidade das pessoas, né? O Alberto é um deputado muito esforçado nessa questão da Zona Franca, ele procura aprender, ele procura conhecer. Agora ele tem um vício de origem, que é o descompromisso com a democracia, o descompromisso com a vacina que salva a vida das pessoas, o descompromisso com os programas sociais que atendem os mais pobres e, acima de tudo agora, o descompromisso com a justiça e com a vida, porque, repito, votou para soltar o assassino da Marielle, condenado com prisão preventiva decretada pelo Supremo, e mais do que prisão preventiva, acusado de outros 5 homicídios e claramente envolvido com as milícias do Rio de Janeiro. Então, acho que isso, a qualidade que ele possa ter de dedicação, ela fica completamente comprometida pela falta de compromisso dele com valores civilizatórios. Você ficou chateado que o Alberto Neto te chamou de calabresa? Não. Eu acho que eleição tem um pouco isso, né? E que bom, isso torna um pouco até a eleição mais leve. E, na verdade, o Alberto ele é pouco criativo. Ele usou isso porque eu tinha usado num meme no Twitter. Então, ele quis copiar e ser engraçado. Ele já é engraçado pelo que ele defende. Ele não precisa fazer graça para ser engraçado. Quer dizer, engraçado se não fosse trágico, né? Porque não é engraçado votar para soltar um assassino, né? Isso não tem nada de engraçado. Alberto Neto, na pesquisa da Pontual, naquele momento ele ainda estava ali em terceiro lugar, né? Como é que você avalia? Você subestima o Alberto? Não, de jeito nenhum. Eu não subestimo a força do ex-presidente Bolsonaro, a força eleitoral dele. Eu acho que vou ter a chance de trazer às pessoas a racionalidade e mostrar que ele não fez nada por Manaus. Absolutamente nada. Uma obra, um programa social, nada. Bolsonaro não fez nada por Manaus. Quer dizer, fez. Não mandou oxigênio quando a gente precisava de oxigênio, não mandou vacina quando a gente precisava de vacina e atacou a Zona Franca todos os dias do seu governo durante 4 anos. Foi isso que ele fez pela cidade de Manaus. Tirando isso, ele não fez nada, absolutamente nada. Mas ele tem uma força que é até meio messiânica no imaginário da população de Manaus e tem uma capacidade de transferência de voto. Agora, era mais fácil ele expor essa força dele sem ninguém contestando. Agora ele será contestado. Eu vou mostrar que Bolsonaro é uma farsa para a cidade de Manaus. E quem quer o melhor para a cidade de Manaus não pode acompanhar quem acompanha Bolsonaro. E nessa eleição tem 5 candidatos que declaradamente acompanham Bolsonaro e só tem um do campo progressista e democrático. Quando você pensa em Alberto Neto, você pensa em que palavra? Não sei, não penso em nenhuma. Ultimamente, eu penso em impunidade. A palavra desde ontem ou anteontem que me identifica com ele é impunidade, porque ele votou pela impunidade de um assassino. A Anne, olha aí, minha companheira Anne querida. Moura. Você acredita que a Anne, né, você sentiu ou percebe, se a Anne está magoada pela falta de apoio da indicação do presidente Lula? Não, a Anne é da política, ela entende as coisas. E vamos lá, o presidente Lula e a presidente Gleisi não deixaram de apoiar a Anne. Pelo contrário, todo o diálogo deles comigo foi de que eu tinha que voltar
para pacificar o PT e para conversar com as candidaturas que já estavam postas aqui, inclusive dando muito ênfase a esse papel que a ANE tem, não só local, como nacional. Então, a ANE é da política, ela entende o processo como está acontecendo, eu tenho a respeitado, né? Ela deu até uma declaração que eu fiquei muito feliz e quero agradecer. Ela deu uma declaração dizendo, olha, quem mais tem respeitado a minha pré-candidatura é o Marcelo. O PT tem outras contradições internas que independem de mim, que já existiam, que parece que magoam muito mais ela do que mesmo a minha pré-candidatura. Então, não acho que ela esteja magoada, não. Pensando, né, em pré-candidatura sua, como é que você avalia a possibilidade de Anne Moura vir como vice de 0 a 10? Não, eu acho que é uma possibilidade. A Anne entende, eu já tive uma conversa com ela sobre isso, que o ideal é que a gente utilize o espaço da vice para fazer uma composição que nos dê mais tempo de TV, mais musculatura política, que traga outros partidos. Numa negociação com a Federação Rede PSOL, com o Solidariedade, que vai ficar conosco, ou mesmo com o PSB e com o PDT, que nós ainda vamos tentar abrir o diálogo para que caminhem conosco. A Anne tem clareza disso. Agora, ela preenche todos os requisitos para compor vice, se o final a decisão for por uma chapa puro sangue. Pensando nessa composição de federação, pensando em partido, tempo de TV, qual é o nome, né? Qual é aí o perfil mais ideal para vice? Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes no perfil. O primeiro é alguém que consolide a experiência que eu já tenho, então alguém que já passou... Tem algum nome que vem na sua cabeça? Vamos lá. Eu vou dizer porque eu sou meio bocudo, eu falo tudo, né? Mas eu acho que o prefeito Serafim, o ex-prefeito Serafim, seria um quadro importantíssimo, que ajudaria muito a olhar para o futuro e dizer, cara, você tem agora alguém muito impetuoso, como eu sou, com muita articulação em Brasília, e um gerente muito experiente, muito sério, muito probo. Então, eu acho que ele preencheria muito bem o perfil. Por outro lado... Já teve alguma conversa com ele por telefone? Não, eu tenho que respeitar muito as instituições partidárias, e o PSB hoje tem uma relação, tem uma decisão de proximidade com outra candidatura que eu respeito. Qual é o outro nome agora, então? Mas eu vou apelar ao PSB de que o campo deles é aqui e não numa candidatura alinhada ao bolsonarismo. E eu acho que tem outras pessoas. Fora o Serafim. Olha, você olha a Wanda Itoto, que é uma mulher jovem, indígena, empreendedora, enfermeira, teve 17 mil votos em Manaus na eleição passada para deputado federal, acho que tem um perfil importante. O PCdoB tem a Tanara, mulher, jovem, doutora em ciência da computação, um trabalho importante de inclusão das mulheres na área de ciência e tecnologia. Então tem várias alternativas, mas eu estou aqui meramente especulando. Vou embaralhar aqui novamente, que é para poder vir outra personalidade aí. Davi Almeida, 0 a 10 para a gestão de Davi Almeida na cidade de Manaus. Eu acho que o Davi é assim, eu diria que ele é um prefeito 5, é um prefeito que faz o feijão com arroz. Eu, inclusive, e vou dizer porque uma hora isso vai aparecer, porque eu disse algumas vezes que dos nomes que estavam postos, eu votaria no Davi. Eu votaria no Davi porque não tinha nenhum nome melhor do que ele, agora tem, eu. E quando a gente fala nessa eleição, como é que você entende, por exemplo, o cenário de segundo turno? Você e Davi. Aí, qualquer segundo Analisando aí, né, friamente o cenário. Vamos lá. Qualquer segundo turno vai ter duas características. Se eu estiver e tiver qualquer um dos outros candidatos. Primeiro, vai ter uma característica política. Vai ser um candidato do campo progressista e democrático, alinhado com o presidente Lula e, portanto, com uma capacidade imensa de trazer recursos, de trazer programas, de potencializar a ação da Prefeitura de Manaus, e um candidato alinhado com o bolsonarismo e tudo que ele representou para a cidade de Manaus, porque todos os outros candidatos são desse campo. Primeiro isso. E segundo, vai ter um candidato que vai apresentar um diagnóstico e soluções efetivas para os problemas da cidade e alguém que fica querendo disputar a prefeitura só com o nome. Vamos falar de um pré-candidato também importante, forte, principalmente porque tem apoio do União Brasil, do governador do estado do Amazonas, que é Roberto Cidade. Ele que é presidente da ALEAN, está como pré-candidato. Como é que você avalia essa pré-candidatura de Roberto Cidade?
Do ponto de vista político, ela surgiu com muita musculatura, mas do ponto de vista eleitoral, essa musculatura definhou, né? É uma candidatura que não consegue se consolidar como uma candidatura viável. Então, sim, eu tenho respeito pelo deputado Roberto Cidade, é o presidente da Assembleia, teve uma bela votação para deputado estadual, mas eu acho que a Assembleia deixa muito a desejar para os interesses do povo do Amazonas e da cidade de Manaus. Eu não estou dizendo que a Assembleia tem que ser oposição ao governador, mas a Assembleia tem que ser um poder independente, que qualifica as decisões do governador. Mas a Assembleia fez a opção da subserviência. E isso faz mal para a cidade e a população enxerga. Talvez por isso essa candidatura não tenha conseguido decolar até agora. Em termos de presidência e de gestão de Roberto Cidade, como que você avalia de 0 a 10? Como presidente da Assembleia, eu não consigo avaliar. A minha vida nesses últimos anos, ela ficou muito mais em Brasília do que em Manaus. Então eu não consigo avaliar como gestão. Eu consigo fazer a avaliação política. Eu acho que politicamente a Assembleia tem uma atitude muito subserviente aos interesses do governo. Repito, não quero dizer que ela tem que ser oposição, mas ela tem que ter autonomia para qualificar projetos que venham do governo e para corrigir distorções que porventura aconteçam. E, infelizmente, ela não tem essa autonomia. Então, acho que, do ponto de vista político, a Assembleia tem dado poucas respostas institucionais para o que o povo do Amazonas espera dela. Do ponto de vista da gestão dele, sinceramente, eu não tenho elementos para analisar. E quando você pensa em Roberto Cidade, qual é o ponto negativo e o ponto positivo sobre ele? Eu não sei nem se eu consigo avaliar. É uma pessoa que eu tenho uma relação com ele. É um cara gente boa. No trato pessoal, é um cara gente boa. Eu acho que, como político, deixa muito a desejar, falta entrega. Qual é o projeto de lei relevante? Qual é a grande ação? Qual é a grande intervenção que o Roberto teve que influenciou na vida das pessoas? Porque, no fim, o que importa da política é o que você fez que mudou a vida das pessoas. Eu fiz a database dos professores e da saúde. Isso muda a vida das pessoas. Eu fiz o projeto de lei do regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida e só por isso o Manauara 2 foi entregue. Isso mudou a vida das pessoas. Eu defendi a Zona Franca de Manaus e garantir emprego, isso mudou a vida das pessoas. Eu coloquei recurso em todos os municípios do interior do Amazonas e mandei oxigênio e usinas de oxigênio para vários municípios do interior do Amazonas. Isso mudou a vida das pessoas. Eu coloquei dinheiro para reformar os CRAs, isso mudou a vida das pessoas. Eu coloquei dinheiro para reformar as UBSs, isso mudou a vida das pessoas. Eu coloquei dinheiro para reformar os restaurantes comunitários. O prato cheio do governo do estado só começou porque eu coloquei recurso de emenda para começar esse projeto do governo federal. Então, a pergunta é, o que o político já fez que mudou a vida das pessoas? Eu consigo dar essa resposta para mim. Os outros que concorrem comigo, eu não consigo dar essa resposta. Você não participou do debate político, né? Porque ainda está em discussão a pré-candidatura, mas eu quero perguntar de você, nesse momento, quem é Marcelo Ramos? Olha, eu sou alguém, primeiro, muito realizado e muito feliz com os rumos que a minha vida tomou após perder a eleição de deputado federal. Eu me aproximei muito das pessoas que eu mais amo, tive mais tempo para elas, para os meus filhos, para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus amigos verdadeiros. Eu, por outro lado, experimentei um sucesso profissional, uma prosperidade profissional muito rápida e que me realizou muito porque me mostrou que eu tenho capacidade de fazer grandes coisas fora da política. Então, hoje eu sou consultor da Petrobras, que está entre as 10 maiores indústrias de petróleo do mundo. Eu tenho uma consultoria privada que presta serviços para grandes multinacionais e associações de grandes multinacionais. Então, eu tenho uma vida profissional realizada, próspera. E, portanto, naturalmente, não seria minha opção disputar uma eleição. E por isso eu repeti tanto que não disputaria. E a você que nos acompanhou até agora, eu agradeço. Mando um grande abraço. Quero dizer para você que o debate político está funcionando, está correndo, a gente está virando notícia. E principalmente para Borba e Manacapuru, eu quero convidar vocês para acessar o convergente.com.br. Lá a gente tem os dossiês. É importante esse ano de eleição você acompanhar e ficar por dentro. E agora o debate político está em horário nobre. Comigo, Érica Lima.